Quero usar alguns minutos aqui, que foi me dado esta noite, tanto de manhã quanto à noite. Hoje é o nosso culto de missões, nós sabemos disso. E todo culto de missões, talvez, você já está acostumado, você vê essas bandeiras aqui em volta da igreja. Mas a nossa igreja, quando é culto de missões, nós não colocamos essas bandeiras aqui à toa, simplesmente porque é culto de missões, só para enfeitar, no padrão de missões. Eu sempre falo isso e sempre vou continuar falando nas oportunidades que eu tiver para falar de missões, que a nossa igreja é uma igreja que trabalha por missões. É uma igreja missionária, de fato, é uma igreja missionária. E eu sempre vou dar essa direção para vocês. Entra lá, SGM, Secretaria Geral de Missões, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e você vai ver os trabalhos missionários da nossa igreja. Por exemplo, dia 21, 22 e 23 é o SOS Norte de Minas, onde todos os anos nós vamos para a cidade do norte de Minas, e ali nós evangelizamos aquela cidade, inauguramos igreja ali, levamos alimentos e deixamos lá pastores para cuidar daquela cidade. Mas hoje, nesse culto de missões, nós vamos falar e orar pela África, amém? Especificamente por Guiné-Bissau. Por quê? Porque lá nós temos também, na verdade, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem trabalho missionário, ela tem projetos missionários em vários continentes. Mas hoje nós vamos orar pela África e por Guiné-Bissau, amém? Porque lá em Guiné-Bissau, quem está lá pastoreando e cuidando daquele lugar lá, coloca a primeira imagem para nós, pastor Daniel. Quem está lá em Guiné-Bissau, aquela primeira imagem. Quem está lá em Guiné-Bissau é o pastor Rogério, o pastor Roberto, a pastora Sheila e a pequena Cristal, amém? São essa família que estão lá em Guiné-Bissau, cuidando daquelas pessoas, cuidando daquele povo, cuidando daquelas crianças, amém? Era só a foto deles, mas quem está lá cuidando lá é o pastor Roberto, a pastora Sheila e a pequena Cristal, amém? Está aqui, pastor Roberto, pastora Sheila, a pequena Cristal. Eles vão estar aqui no Congresso Internacional de Missões, que é no próximo mês, aonde vai vir todos os missionários de vários continentes, de vários países. Eles vão estar em São Paulo, amém, para mostrar qual é o projeto deles, o trabalho deles, o trabalho social em diversos países. Mas em Guiné-Bissau, hoje, como nós estamos orando pela África, orando por Guiné-Bissau, quem está lá são essa família, cuidando daquele povo, cuidando daquelas crianças, e sempre, todas as semanas, a pastora Sheila, pastor Roberto, ele manda no grupo em que a gente está, lá de Guiné-Bissau, vários vídeos dos cultos, dos projetos, manda tanto coisas boas, mas também coisas ruins, que eles vivem lá, amém? E nós precisamos orar por aquele povo, porque às vezes nós ouvimos falar, África, Guiné-Bissau, mas só quem está lá sabe a realidade em que eles vivem. E uma informação bem recente, junho, julho, agosto, isso aqui é mais recente lá, amém? Algumas vitórias que eles estão tendo lá, pode descer mais, que é o culto de adulto e culto infantil, amém? Aqui a imagem, não sei se está dando para vocês verem direito, mas quando eles começaram lá, não tinha essa quantidade de pessoas, era uma quantidade bem pouca. Hoje eles estão com uma vitória muito grande, os cultos infantis, os cultos de criança, culto de adulto, pode passar. Talvez para você isso aqui não é uma vitória, mas olha isso aqui é a vitória que eles tiveram, amém? Junho, julho, de agosto para cá, olha, projeto Nutrição com Amor, alimentação 3 vezes por semana para 300 crianças, olha isso aqui, qual que é a recomendação médica para nós? Que a gente coma 3 vezes por dia, não é isso? Não é basicamente isso? Lá, eles conseguiram a vitória de comer 3 vezes por semana, isso aqui é vitória para eles, meus irmãos. Só que na verdade tem gente que não come só 3 vezes por dia, não é verdade? Às vezes, diariamente está comendo, toda hora está comendo, você abre a geladeira, você abre o armário, tem coisa ali, você abre ali a despensa, tem algo para comer, mas a vitória deles é que eles conseguem agora alimentar 300 crianças 3 vezes por semana. Agora eu não sei se é um dia sim, um dia não, ou se é 3 dias direto, mas eu só sei, meus irmãos, que nós precisamos orar por aquele povo, e missões se faz com oração, missões se faz com os pés daqueles que vão, e missões se faz com a oferta daqueles que podem enviar a oferta, amém? O último projeto também, penúltimo, o projeto Fênix, alfabetização de mulheres,
Esse projeto ele nasceu na pandemia, onde o governo de lá decretou, assim como aqui também decretou, que não poderia ter cultos. Então eles criaram o projeto Fênix, onde estava tendo alfabetização para as mulheres naquele local. O último, só para a gente fechar, que é o Projeto Lucas. O Projeto Lucas nós conhecemos, mas lá o Projeto Lucas ele sempre está lá, né, com curativos, teste de malária, doação e doação de medicamento. Às vezes para nós já é difícil em questão da saúde aqui, não é verdade? Agora imagina aquele lugar. E tudo isso acontece por causa da nossa oração e por causa da nossa oferta. Amém? Quero passar aqui um vídeo para vocês, um vídeo basicamente de 4 minutos, só para a gente ver mais um pouco da realidade dessas pessoas. Amém? É um povo que está em constante oração, porque só eles sabem a realidade em que eles vivem. E esses vídeos aqui, eu tenho muito mais vídeos aqui, mas tem vídeos que a gente não pode estar passando aqui, e são vídeos recentes, amém? Que a pastora Sheila, o pastor Roberto, sempre está mandando para a gente. Então nós precisamos orar pela África, por Guiné-Bissau, amém? Se você tem um sonho, um desejo aí de trabalhar em missões, nos procure. Amém? Vai ter o congresso em Sumaré, você que já ouviu falar e deseja ir, vai também, o SOS, participa, né? Nós gostamos muito de falar, quem começa a envolver comissões, fica mais sensível, porque começa a ver essas realidades, começa a valorizar mais a vida.
Mas quando as pessoas não veem essas realidades, ela não valoriza a vida. Sempre está reclamando, sempre está questionando de tudo, tem de tudo, mas quando ela se depara com essas realidades, ela começa a valorizar mais a vida. Amém? Então nós vamos orar hoje pela África. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, da forma que você quiser, mas o Senhor quer a sua oração. Ore por Guiné-Bissau, lembre sempre da pastora Sheila, lembre sempre do pastor Roberto, lembre sempre da pequena Cristal, para que Deus venha continuar dando a eles força e sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua benevolência sobre nossas vidas. Mas nós queremos orar, Senhor, por Guiné-Bissau, nós queremos orar pela África. Sabemos que ali existem lugares, meu Pai, com muita carência, existem lugares com muita escassez. Nós queremos profetizar a mão forte do Senhor, queremos profetizar a provisão do Senhor, assim como nós desejamos para as nossas vidas, assim como nós pedimos para as nossas vidas, nós queremos pedir pela África, nós queremos pedir por Guiné-Bissau. Meu Pai, em nome de Jesus, ali existem pessoas que só conseguem alimentar 3 vezes por semana, e isso para eles é uma vitória, enquanto para muitas pessoas aqui, meu Pai, isso é uma dificuldade. Mas nós pedimos mais por essas pessoas, nós pedimos que o Senhor envie pessoas, que o Senhor envie recursos naquele lugar. Nós repreendemos também todo espírito de morte, nós repreendemos todo espírito de pobreza, nós repreendemos todo espírito de idolatria também que tem rodeado aquele lugar, nós repreendemos todos os altares de Baal que ficam naquela redondeza, nós repreendemos todos os ídolos, todos os deuses falsos que estão naquele lugar. Nós profetizamos a mão do Senhor, nós profetizamos a grandeza do Senhor na África, em Guiné-Bissau e toda aquela região, meu Pai. Nós oramos e nós acreditamos e agradecemos ao Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações e um Deus que responde às nossas orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, sempre que você puder, lembre, ore por essas pessoas. Né? O ano passado, a Cristal, ela mandou um áudio para nós, para a equipe Voz Profética. Quem está lá no grupo lembra disso. Ela mandou um áudio orando por nós, orando pela nossa igreja, falando dos projetos lá na África. Amém? E assim, é de mexer com a nossa estrutura. Amém? Então só quem vive isso sabe como é. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos receber a coreografia aplaudindo ao Senhor? Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Como já foi dito no início deste culto, Deus nos deu direção para falar sobre a África neste mês. E nós, crianças e adolescentes, juniores, montamos uma coreografia que é dançada nesse país da África. Durante a época de pandemia, uma pessoa de lá da África compôs essa canção. E a tradução desta canção é essa daqui. Jerusalém é a minha casa, me salve. Caminhe comigo, não me deixe aqui. Jerusalém é a minha casa, me salve, caminhe comigo. O meu lugar não é daqui, o meu reino não está aqui. Caminhe comigo, me salve. Então, essa música, essa canção, este louvor é para proteção sobre as crianças da África. Então, que você possa entender nessa noite aquilo que nós queremos ministrar no coração da igreja. Tenho certeza, né, que muita gente sabe o quão alegre é as crianças da África, sempre dançando, cantando com muito entusiasmo. Obrigada.
Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Muito bem representado a dança africana aqui nessa noite. Parabéns para a coreografia. Que Deus continue abençoando grandemente os nossos adolescentes para a honra e glória do Senhor. Amém? Antes de consagrarmos dízimos e ofertas, nós vamos ver um vídeo de agradecimento, amém? Amém? Glória a Deus. Esses são os nossos representantes na casa de lei. Que nós possamos entender que nós precisamos orar em prol desses homens, porque não é fácil. Mas se eles foram reeleitos, com certeza eles vão levantar a nossa bandeira. E a nossa bandeira é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Neste momento, nós vamos nos preparar para consagrarmos nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu creio que culto de missões tem que ter uma palavra em nossa mente: amor. Não se faz missões se não tiver amor. Amor, no meu entendimento, tem que estar acima de muitas coisas, para nós entendermos, se nós falamos que amamos esse Deus que nós professamos a todo o momento, nós precisamos amar o nosso próximo. Porque tem dois mandamentos que não precisa ser falado muito na igreja, porque está na nossa mente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Se nós tivermos esse entendimento, nós vamos fazer a obra do Senhor com alegria, com força, com entendimento. E antes de consagrarmos nossos dízimos e ofertas, quem tiver com sua Bíblia em mãos, no livro de Mateus, capítulo 25, 42 ao 43, está escrito: Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos
ou não fizestes, não o fizestes a mim. Então, irmãos, eu entendo que nós vamos ser julgados também se nós não tivermos amor. Faço uma pergunta para você: será que nós estamos cumprindo o que está escrito nas Escrituras? Aqui no louvor foi falado sobre amor, pastor Henrique falou sobre amor, e missões, no meu entendimento, é amor. Se você não pode estar indo, você pode enviar como oferta, mas uma oferta de amor, entendendo que essa oferta vai chegar onde ela precisa. E todos nós sabemos, como igreja, que a oferta de missões, ela vai 100% para essas pessoas que precisam pregar o Evangelho. E o Evangelho tem que ser pregado de uma forma pura, verdadeira e consciente. Se não tiver amor, não adianta o pastor Adilson estar aqui em cima deste púlpito, falando do mover de Deus. Nós temos que ter amor. E amor é algo que nos faz muito bem. Você ajudar o próximo, indiferente de qualquer coisa. E servir a Deus não depende de circunstâncias. É um amor que brota de dentro para fora. Se não tiver amor, às vezes é porque nós ainda não tivemos o privilégio de entender o verdadeiro Evangelho. Você nessa noite que veio preparado, com seu dízimo, com sua oferta de missões, pegue essa oferta com alegria no coração e entenda que quando você traz a sua oferta para a igreja, você está trazendo uma oferta de amor. Que essa oferta possa chegar onde ela precisa chegar, para ajudar os mais necessitados. E nós, como igreja, nós temos que entender isso no fundo do nosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, eu abençoo cada dizimista, cada ofertante que tem entendido o propósito do Evangelho. E o propósito do Evangelho é falar sobre amor, é falar que nós precisamos amar o próximo, para que esse Evangelho, para que essa palavra possa entrar nos nossos corações e fazer a diferença entre meio aos povos. É isso que te pedimos, Senhor, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Neste momento nós vamos estar recebendo o irmão Leci, que vai trazer uma palavra vinda diretamente do trono do Senhor. Vamos receber o nosso irmão Leci, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Aleluias. Boa noite, povo mais bonito da terra. Eita glória. Paz seja convosco, amém? As criancinhas de 12 anos para baixo, corre para cá para o Tileci, por favor. Amém? Pode ser 13 anos também. Amém? Vem correndo. Vem correndo, isso. Essa vai ser dobro de bênção, ó. Hein, estão lá embaixo? Eu vou te dar a incumbência, então. Você quer trazê-las? Amém. Vocês podem esperar aqui, tá bom? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, meu irmão? Você pode falar palavras bonitas para Ele? Pode aplaudir a Ele? Vamos lá que nós somos felizes, porque nós temos liberdade
conquistada lá na cruz do Calvário. Aleluias. Glória a Deus. Enquanto eles não vêm, enquanto eles estão subindo ali pelas ladeiras, nós vamos orar pelas nossas crianças, amém, irmãos? Dia 12 foi o dia das crianças, feriado religioso também. Mas o mal, ele tem uma estratégia do dia 12. Eles fazem uma festa de 2 demônios chamados Cosme e Damião. E esses demônios são especialistas em agir na vida das crianças. É distribuindo doces, oferendas, palavras de maldição. E nós como igreja devemos quebrar essas maldições, amém? Às vezes o filho está meio agitado aqui ou ali, você não sabe por quê. E aí talvez você está sem sabedoria, você vai corrigir ali, talvez no momento de ira, no momento de raiva. E tudo que seu filho precisava era que você liberasse uma palavra de bênção sobre a vida dele, amém? Eita glória. Tia Miriam para ficar também. Amém? A igreja pode se colocar de pé e estender as mãos, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, aqui estão as crianças, Senhor. Pai, a tua palavra diz, deixai vir as criancinhas, pois da tais é o reino dos céus. E aqui diante do teu altar, ó Pai, com essas crianças, ó Deus, estamos quebrando toda maldição, Senhor, que porventura foi lançado, Senhor, através, Senhor, de uma comida, de uma bebida. Em nome de Jesus, nós libertamos as nossas crianças, te pedimos que cubra com teu sangue, ó Deus, em nome de Jesus. As nossas crianças são do Senhor, e aquilo que é do Senhor, o inimigo não toca. Muito obrigado, Deus, nós abençoamos e agradecemos ao Senhor pela vida das nossas crianças, libertas para a glória do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Ainda de pé. Números capítulo 32, versículo 5. Aleluias. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Deixa eu ler aqui junto com todos. E disseram mais: se acharmos graça ou favor aos teus olhos, dessa terra aos teus servos em possessão, não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja ou à guerra, e vós ficarão aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não visse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Diga graças a Deus. Podei vos assentar, amém? Com os olhos fechados, vamos pedir um pouco mais da ajuda do Senhor, que já se faz presente neste lugar. Ao Espírito Santo de Deus, que é nosso mestre, nosso guia, nosso intercessor, nosso consolador e nosso direcionador. É aquele que vai nos levar para morar com o Senhor, para encontrar com o Senhor nos ares. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, aqui está a tua palavra. Pai, aqui está a minha vida, Senhor. Espírito Santo que se faz presente neste lugar, neste momento, fique à vontade e nos conduza, Senhor, ao caminho da palavra, ao caminho da verdade e ao caminho da vida. Amém.
Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração antes mesmo de ser chamado para ministrar nessa noite, ela é propícia aos tempos que nós estamos vivendo. Alguém tem alguma dúvida que você mora no melhor país dessa terra? Uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, que não só se alimenta, como alimenta também, como diz a nossa doutora Camila, alimenta 1/3 do mundo, boa parte do mundo. O Brasil, que daqui a alguns anos vai virar disputa, por causa do nosso solo, da nossa natureza, da nossa água potável, das nossas riquezas, da nossa paz. Um dia chegaram, após o episódio ali de 11 de setembro, que aquelas 2 torres caíram ali naquele atentado, e posteriormente, teve um grande atentado numa escola nos Estados Unidos. Aí num programa de televisão, chegaram para a filha de Benihim, em rede nacional, e falou assim: aonde está Deus? Aonde estava Deus quando aquele criminoso invadiu as escolas? Aonde estava Deus quando aqueles criminosos se chocaram com os aviões e derrubaram aquelas torres? Ela disse: no mesmo lugar que sempre esteve, no controle de tudo. Ah, mas por que aconteceu isso, isso e aquilo? Porque não me deixaram entrar lá. Não me deixaram mais entrar nas escolas. Não me deixaram mais entrar no trabalho. Sabe essa oração que você faz na sua empresa, meu irmão? Que às vezes muito crente, às vezes tem vergonha. Isso no mundo espiritual tem uma valia que você não entende. Isso sela, isso dá legalidade de Deus proteger aquele lugar. Assim como Zacarias diz que sereis para ti como uma cerca de fogo. Por que eu quero dizer isso? O nosso país, esse Brasil, nesse dia de missões, com todas essas bandeiras, é um Brasil que exporta missionários, é uma terra fértil, é uma terra cristã, é uma terra que o inimigo ele tem se preocupado. E o foco do inimigo neste momento, de todos os países do mundo, está focado no nosso Brasil. Mas nós vamos ver no decorrer da palavra, Deus não resiste a um joelho dobrado. Deus não resiste a um jejum nacional. Deus não resiste a um povo que se une em favor, em obediência à palavra, e diz: aqui não, aqui quem manda é o Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, Jesus disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Sabe por que o mal ainda não proliferou? Por causa de uma pedra gigante no pé do sapato do inimigo, chamado Igreja do Deus Vivo. E como nós acabamos de ler nesse texto, o inimigo é especialista e tem se especializado a separar a igreja, porque a igreja junta, ela é imbatível, ela é inabalável, porque quem comanda ela é um general de guerra, chamado Senhor Jesus Cristo, que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos, nosso cenário mundial, é a dispersão do povo de Deus. Nós acabamos de ler 12 tribos, chegam ali às margens do Jordão, na terra de Moabe, nas Campinas Verdes, e aí agora eles têm que atravessar o Jordão, e entrar em Jericó, e tomar Jericó, e entrar para a terra prometida. Mas aí eles pedem ao líder, eles pedem a Moisés: Moisés, deixa a gente do lado de cá, nós estamos cansados já, tem tempo que a gente não vê um verdinho, agora nós estamos vendo verdes ali, para os gados. E quem fala isso, meu irmão, é o primogênito, é Rúben, é o primeiro filho de Jacó, é aquele que tem dupla herança, é aquele que, através dele,
outros irmãos são influenciados. Mas aí a ira do Senhor se acende, a ira de Moisés se acende. É justo uma parte dos irmãos ir para a guerra e vocês ficarem na zona de conforto? É justo deixarem 10 ir e 2 ficarem do bom e do melhor? Isso se reflete às famílias também, meu irmão. A gente vê às vezes dentro da nossa casa ou na nossa parentela, um filho que às vezes é bem sucedido, ele vaza, começa a desunir. Sabe lá no reino animal, aquele tanto de gnu, aquela coisa bonita, aquele bichão forte, o caçador não vai pular ali no meio daquele grupo, o caçador vai ficar rodeando, para pegar aquele retardatário, aquele que ficou para trás, aquele mais fraco, aquele ali que se distraiu. E isso tem trazido tristeza para as famílias, para as pátrias. Só que enquanto o povo de Deus é especialista, está se especializando na dispersão, o inimigo está se especializando na união. O povo de Deus, ao longo da Bíblia, ao longo do tempo, ele foi se separando de uma forma, foi virando escravos dos outros, por desobediência, por falta de conhecimento, Oséias 4:6, ou porque não quer sair da zona de conforto. Moisés manda 12 espias, 10 desanima o povo, mais 2 fala assim: é nosso, está ligado, foi feito para nós, Deus prometeu, Deus é dono, e Ele vai dar, porque Ele pode. Só que está dividido. Quando Salomão morre, a Bíblia diz que o reino se divide. Por causa de quê, irmãos? Que muito crente não aceita. Por causa de política. Ah, mas está cobrando muito imposto. Ah, mas está deixando a idolatria entrar. Ah, mas não está respeitando o altar do Senhor. Vamos dividir. 10 tribos vai para um lado e 2 tribos vai para o outro. As 10 tribos, reino do norte, Jeroboão, depois vem Acabe, se casa com Jezebel, deixa a prostituição entrar no reino de Deus. E do outro lado 2 tribos, Judá, reino do sul, capital Jerusalém, Roboão, sucessão, o rei Josafá. E aí o inimigo olha e vê assim: eu tenho 10 aqui e tenho 2 ali. Só que o inimigo não entende esse mundo espiritual, meu irmão. Sabe quando você ora em línguas, ou quando você ora no seu quarto, ou quando você ora em pensamento, o diabo fica assim querendo ouvir, ele fica endemoniado, porque ele não entende nada. Aí você vai com Deus ali, e traça aquele plano, aquela estratégia, e ele não consegue intrometer. Mas nas contas dele, 10 é mais forte do que 2. Então vamos atrás dos 2. O povo de Israel, desde a história, como eu disse, ele vem se dividindo. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, ela mata mais de 6 milhões de judeus no Holocausto. No ano 70 depois de Cristo, o povo de Deus, ele é disperso pelo mundo, o que a história chama de diáspora, e o povo se enfraqueceu. Lá no Egito, 400 anos de escravidão, o povo começava a gemer de dor, de tristeza, mas aí eles pararam de olhar para o lado, e olhou para cima. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração, e Deus levanta um líder, para tirar aquele povo de lá. Aí o povo judeu, meu irmão, era para ter sumido do mapa. 6 milhões é um país. Só que ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Deus não resiste ao joelhinho dobrado.
Aí, em 1948, elegem novamente, ali o mundo se reúne para reconhecer Israel como pátria, como cidade, como estado. E aí votam ali, e aquela dispersão, ela se une e se forma o novo povo de Deus, o povo que Deus falou que pensamentos que eu tenho para ti, Israel, pensamentos de paz e não de mal. Sabe o único país que Deus manda orar, irmãos? É pela paz em Israel, porque de lá, a bênção prometida a Abraão, em ti, Israel, serão benditas todas as nações da terra. Por isso a gente tem que orar por Israel. E aí, em pouco tempo que o povo de Deus se une, 70 anos se passaram. Israel, de quase 190 países, é o 19º país mais rico de toda a terra. Por quê? Porque tem a sabedoria de Deus, que foi dada a Salomão. E olha que é terra seca. Se fosse no Brasil, então, era primeiro lugar disparado. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É tempo do povo de Deus se unir. Aí você escuta muito por aí. Alguém pode me dizer aquela bandeira azul com o solzinho ali, de que país que é? Argentina. Argentina, é Uruguai? Cadê a da Argentina? Está aqui? Tá não. Irmãos, quem já ouviu falar assim? Eu estou falando da palavra, né, irmãos? Tá chegando o tempo de comer picanha com farinha. Aí você vai na Bíblia, aí o povo está no meio do deserto, indo para liberdade, para a terra que mana leite e mel. Que saudade das carnes do Egito. Por que nós não voltamos para lá, Deus? Tinha pepino. Gente, quem gosta de pepino, levanta a mão aí. A minoria. Tinha alho poró. Quem comeu alho poró hoje? Tinha peixes. Trocando em miúdos, eu dou a minha liberdade a troca de carne, de peixe, de pepino. Sabe onde eu achei na Bíblia pessoa oferecendo pão sem trabalho? O diabo no deserto oferecendo para Jesus. Transforma essas pedras em pão e come. Pão sem trabalho, meu irmão. Aí a gente está com o maná de Deus. Muitos de nós. Assim como Esaú, que trocou o reino de Deus por um prato de comida. Mas o povo de Deus que é especialista, se especializou, ou que perdeu o conhecimento, está se desunindo. Por outro lado, o inimigo, ele está se especializando em união. Coloca para mim 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1. Glória a Deus, aleluias, santo é o Senhor da glória. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas, ou meunitas, vieram a peleja contra Josafá, 2 reinos. Sabe por que o inimigo não estava preocupado com os 10 reinos? A história diz que todas as manhãs, as madrugadas, os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal e de Azira, eles punham os cozinheiros para fazer pão. E aí, na entrada da cidade, tinha 2 cestos gigantes, e eles colocavam os pães ali. Quando o povo acordava e falava assim, opa, vamos lá ver o que Baal deu. Baal deu pão. Baal deu pão. E o reino de Deus ali, Jezebel, ela já estava transformado a casa de Deus em tudo de ruim
que possamos pensar. Por isso que o inimigo não estava preocupado. Mas aí ele vem contra as duas tribos que ficaram de fora. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Segura um pouquinho. Diga comigo: o Espírito Santo avisa. Deus avisa, meu irmão. Você é temente a Deus, você tem parceria com Deus, você fala com Deus TED a TED. Quando se aproxima algo contra a sua família, algo que vai te entristecer, algum acidente, Deus avisa. Deus avisa. Está vindo ali, está vindo de lá, está subindo dali, se prepara. Deus avisa. E aí Josafá temeu. Errado temer, irmãos, nós somos seres humanos. Agora, o que você vai fazer com esse medo? É você que decide. O medo é antônimo, é contrário da fé. Olha para você ver. Olha o segredo, meu irmão. Volta no versículo anterior. Então Josafá temeu e pôs-se o quê? A buscar o Senhor. E apregoou o jejum em todo. Sabe, no primeiro turno, era para selar. Era para selar o desastre da igreja, da família, do povo de Deus. Vocês lembram que teve um jejum nacional? A oração aqui, meu irmão, ao mundo espiritual, agindo com o mundo natural aqui. Próximo. E Judá se ajuntou. Lembra que o povo estava dividido? Se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. O povo de Deus está se unindo. Está se unindo. Está abrindo os olhos. Próximo. E pôs-se em pé, e pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, na igreja, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Porventura tu és dominador sobre todos os reinos das gentes? E na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir? Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, ou seja, o Senhor deu, de diante do teu povo de Israel, e não deste as sementes de Abraão, teu amigo, para todo sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, da igreja, e diante de ti, do Senhor, pois teu nome está nesta casa, na igreja, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Glória a Deus, pode aplaudir, meu irmão. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Jejum nacional, entrega a Deus, a nossa pátria, o nosso povo, as nossas crianças, o nosso futuro. União da igreja, o povo de Deus se une. Até parece que nós cantamos aqui de vez em quando, né? O Coliseu não parou. Vou cantar não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo aí. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. O que falta então, irmãos? Nós nos unirmos. Teve um debate que falaram que o Brasil é 84% cristão.
cristão. É uma conta, é um chutômetro, né? Porque o cristão, ele defende a Bíblia, a palavra. Nós somos atalaias do Senhor. O que o atalaia faz, meu irmão? Quando chega algo que ronda a igreja, que ronda os muros, ele avisa. Quem está vindo aí? Só que também nós somos apologetas. O que o apologeta faz? Ele defende o evangelho. Ele defende aquilo que ele acredita. Ele defende a sua família. Ele defende o território. Irmão, nós somos bem-aventurados de nascer nesse lugar. Eu falei da Argentina. A Argentina lá, quem comanda, e lá é a terra da picanha, tá, irmãos? Amém? A Argentina é a terra da picanha. Só que na Argentina hoje, as pessoas estão comendo lixo. Estão nos lixões revirando. Por quê? Porque o regime lá se chama socialismo. O socialismo, ele está num passo, o comunismo da Venezuela está no outro, e aí vai chegando, até chegar no totalitarismo da Nicarágua, que fecha igreja, persegue e mata pastores e padres, até chegar na ditadura, Coreia do Norte, China comunista. Mas nós que estamos aqui hoje, é o que Deus falou para Esther, foi para este tempo que eu vos levantei. Foi para esse tempo que o Senhor nos levantou para lutar, para guerrear. E para finalizar, no livro de Juízes, capítulo 9, no versículo 7, ela fala do apólogo ou a parábola de Jotão. As árvores da floresta se reúnem para escolher um rei. E eles dizem para a oliveira: Oliveira, reina sobre nós? A oliveira: não vai dar não. Eu tenho que produzir meu óleo, eu tenho que produzir meu azeite. Aí eles vão para a figueira: Figueira, reina sobre nós? A figueira: não. Vou ter que dar frutos, meu doce, eu tenho que trabalhar. Estou muito corrida. E aí eles vão para a videira: Videira, reina sobre nós? A videira: não. Eu tenho que produzir vinho para produzir alegria para as pessoas. E aí sobra o espinheiro. Aí elas falam: espinheiro, reina sobre nós? O espinheiro fala assim: reino. E aí as promessas do espinheiro: vou produzir sombra. Que dia que espinheiro produz sombra, gente? E aí você vem para o que o espinheiro não tem nada a oferecer. Espinheiro é castigo. Quando Adão e Eva pecam, aí diz que a terra se encherá de espinhos e abrolhos. Espinho foi aquele que colocaram na testa de Jesus aquela coroa. O espinheiro não faz sombra, sufoca a semente, na parábola do semeador. O espinheiro machuca, mata inocentes, libera drogas, corrompe, mata, mente, persegue, fecha igreja, traz caos. O espinheiro traz tristeza. E o espinheiro fala, e o povo ali, naquele momento, eles deixam, naquela parábola, deixa o espinheiro reinar. Esse espinheiro chama Abimeleque. Gideão morre e deixa 70 filhos. E aí ele fala com os filhos, com os irmãos, né? Abimeleque: é melhor um reinar do que 70. Então eu vou reinar no meio de vocês. Pode reinar. E cada um trouxe uma oferta para Abimeleque. E ali 70 peças de pratas eles dão para Abimeleque. Abimeleque pega aquele dinheiro, contrata pessoas corruptas, assassinos, mata os seus irmãos e põe sobre uma pedra. Só que um dos irmãos, ele foge, Jotão. Deus só precisa de um. E Jotão
Talvez numa noite como essa, ele está alertando: cuidado com o espinheiro. Só que o povo não ouve. E ali Abimeleque reina por 3 anos, reinado de fome, miséria, destruição e morte. A partir de 3 anos, Deus entra na história. Deus começa a confundir aquilo ali. Aí o machão do Abimeleque, ele cerca o povo de Deus, junto a uma torre. Mas ele se esquece que Deus usa os pequenos para confundir os grandes, os que não são, para confundir os que são. E quando ele cerca a torre, Deus usa uma mulher, que sapeca na cabeça de Abimeleque uma pedra, dá-lhe uma pedrada na cabeça, e ele cai e começa a se esvanecer, começa a morrer, e como um covarde, assim como Saul, que pediu o seu escudeiro para matar, porque ele não podia ser morto por um inimigo, ele pede o jovem, e o jovem dele mata ele. Olho por olho, dente por dente. Parece que já estava perto da lei de Moisés ainda. Matou os irmãos e jogou sobre uma grande pedra. E Deus usa uma mulher, uma pedrinha. Sabe o que nós somos, segundo o livro de Pedro? Nós somos pedras vivas. Sabe de onde nós soltamos? Da pedra angular, a pedra fundamental que se chama Senhor Jesus Cristo. Enquanto tiver essa pedra no caminho, Satanás não reina. A Bíblia diz: se o meu povo, nós somos de Deus, se humilhar e orar e se arrepender dos teus caminhos e me buscar, eu do céu ouvirei a sua oração e sararei a vossa terra. Então, meus irmãos, nos unimos dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, e aqui o mal não entra, e se entrar, tem que sair. O Brasil é do Senhor, é a nação que o Senhor escolheu. Essa nação está aí debaixo de jejum, de oração, e está debaixo de profecia, e tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Se algum gigante se levantar, se alguma represália levantar, lembra do jovenzinho que o gigante se levantou e ele precisou de uma pedra? Coloca Jesus no barco, anda em frente, seja um apologeta, seja um defensor da sua família, da sua pátria e da fé que você professa, porque ainda podemos falar de Jesus livremente e vamos continuar, porque a igreja do Senhor, ela exporta missionários para todos os países do mundo. Por isso ela se torna uma igreja viva, eficaz e que agrada o coração de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, amém? Vamos colocar de pé. Irmãos, eu profetizo que na próxima oportunidade haverá festa na igreja e não no presídio. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e nenhum dos seus planos serão frustrados. Eu sei que tudo pode, Senhor, porque o Senhor tem poder. Amém? Vamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos missionários. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, graças te damos, ó Deus, por essa igreja livre, por essa igreja de pé, Senhor. Pai, todo mal que tentar se levantar contra a igreja do Deus vivo, Senhor, vai bater em retirada, vai sair, vai ser incomodado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor é o Senhor da igreja, meu Pai. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, meu Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Brasil é do Senhor, nação santa, povo eleito, adquirido, sacerdócio real, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais forte, igreja.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? E o Senhor é o Senhor do Brasil, amém? Boa noite, igreja, paz seja convosco. Podem vos assentar. Quero aqui partir para o final deste culto, mas vou deixar aqui alguns recadinhos, e eu não poderia deixar o versículo que queima no meu coração, né, para finalizar este culto de missões. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Crava esse versículo no seu coração. Ai de mim se não pregar o evangelho. O Senhor irá nos cobrar, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra. Amém? Quero passar para o sorteio. Pega para mim, por favor. Quem quer ganhar a pizza aí? Quem quer ganhar a pizza? Eita, eu também quero. Ah lá, o Alisson está vindo, acho que é ele que vai ganhar. É você, Alisson, que vai ganhar? É? Amém. Glória a Deus. Vou esperar o Alisson, gente, porque tem que ter bateria. Tem que ter, gente, porque quem vai ganhar a pizza é eu. Uai, gente. Amém. Vamos lá? Pode. Felipe. Davi Luiz. Davi Luiz. Eita, glória! Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Oh, glória! Queridos, isso é só para motivar, amém? É só para exercitar aí a sua fé, amém? Deus abençoe a irmã Madalena, seus filhos, que doou essa pizza para ser sorteada, amém? Queridos, eu quero falar de algumas coisas. A nossa igreja é uma igreja em ação, a nossa igreja não para, viu, queridos? Para acompanhar o ritmo tem que ser acelerado. Primeiramente, eu quero falar do encontro com Deus. Coloca a imagem para mim do encontro, por favor. Pastora Juliana está lá atrás, com as inscrições. Quem tem o desejo de passar pelo encontro, quem ainda não passou, conhece alguém, pode passar o nome, está aceitando cartão, pode ir lá negociar. A pastora Juliana é boa de negociação. Encontro com Deus, 11, 12 e 13 de novembro, R$160. Quem aqui já passou pelo encontro? Amém? Quem ainda não passou, vai. Porque Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Amém? Vai ser impactante, então não perca. Gostaria de falar também da campanha Túnel dos Milagres. Queridos, nossa igreja, ela é uma igreja de campanha. Ela é uma igreja que sempre fez campanha. Eu me lembro quando eu era criança e eu vinha nos cultos. Quem lembra dos cultos de 3 horas? Amém? Minha mãe me trazia nos cultos de 3 horas, e através dessas correntes, dessas campanhas que eram feitas, o meu pai ele foi liberto, e hoje o meu pai é convertido ao Senhor. Então, assim, inúmeros testemunhos dessas campanhas que aconteciam. E hoje eu vejo pouco isso acontecer. E foi relatado na célula um testemunho da nossa querida irmã Isabel. Pode subir, irmã? Ela vai estar contando o testemunho. E, queridos, não deixem de participar dessas campanhas. O Senhor, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Porque o nosso Deus não é um Deus que faz uma coisa assim, você pede e Ele faz. Não. Nós temos que insistir, nós temos que perseverar na fé. E a campanha é isso, são 7 elos. Então, nós temos que estar perseverando no que nós estamos buscando. Vou deixar a irmã Isabel contar, amém? Amém, glória a Deus. Boa noite, paz, irmãos. A palavra de Deus diz, né, que aquele, né, irmãos, você pode, me fugiu da minha mente, amém. Vou dar o meu testemunho, amém, irmãos? Buscarem o Senhor em primeiro lugar, né,
e invocar o nome dele enquanto está perto, e nós estamos fazendo isso. Não é isso que Deus mandou falar, não, mas é o que veio na minha mente agora, tá? Que eu ia falar outra coisa. Mas, irmãos, o que eu quero dizer, esse testemunho, para mim falar ele, eu tenho que falar uma coisa que o Wallace sempre achava ruim comigo. Ah, mas você tem que citar isso, mas se eu não citar, não é o meu testemunho. Por quê, irmãos? Quantos de vocês aqui que vieram para a igreja a convite de alguém? Porque eu vim a convite de alguém, né? Fui criada na igreja, povo católico, né? A minha mãe, eu não sei se era católica, se era espírita, eu só sei que eu não ia em nenhum dos dois, nem no espiritismo, nem na igreja católica. Mas para eles eram católicos. E quando eu mudei aqui para Belo Horizonte, irmãos, eu sofri muito, 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 muito mesmo. E a avó do pai dos meus filhos me convidou um dia para eu vir na igreja quadrangular. Só que na época a gente falava Cruzada Nacional. E eu tinha muito medo de vir cair, né? Porque eles faziam muita oração forte e eu era muito depravada, falava tudo que vinha na boca. Então eu tinha muito medo de vir e cair lá e ficar estribuchando lá pelo chão. E eu falava à minha mãe, eu não vou. E Miriam e o Wallace eram muito doentes. E mãe falava, vai porque seus filhos vão ficar curados. Isso lá no interior, que minha mãe mandava eu ir na cruzada. E eu não ia, de jeito nenhum, tinha muito medo de cair. Quando eu fui na casa dessa avó, ela me falou a mesma coisa. Ô, minha filha, vai na igreja, faz uma campanha, vai lá na igreja fazer a campanha. E, irmãos, essa campanha, isso tem mais de 40 anos. Eu comecei a fazer essa campanha, porque ela me incentivou a eu ir fazer a campanha, e que o Wallace ia ficar curado. Irmãos, o Wallace tinha um barrigão, que não, eu só faltava ver as tripas do Wallace. Ui, Jesus! Só faltava ver as tripas do Wallace. A pele dele era tão fininha, que era perigoso cair qualquer hora, né? Tripa para todo lado, né? Consultava, ficava uma semana em casa, 2 no hospital. Uma semana em casa, 2 no hospital. A Miriam tinha uma infecção de ouvido, que era um mau cheiro, que ninguém aguentava. Levava no médico, nada. O médico nunca descobriu o que é que o Wallace tinha. E eu chorava de ver meu filho com aquele barrigão. Não sei se vocês já viram criança que tem a barriga bem grande. Tem uns que ainda tem a cabeça grande também, mas graças a Deus o Wallace não tinha. Ele era feinho. A Marlene, missionária Marlene, que é aqui da igreja, ela morria de rir de falar que o Wallace era feio, porque diz que mãe não acha filho feio. Mas o Wallace era tão feinho, irmãos, tão feinho de fazer dó. E eu via aquele barrigão do meu filho, eu chorava, eu falava, Senhor, tem misericórdia. Ai, minha Nossa Senhora, ajuda, me ajuda. Aí a avó do Geraldo falou, Isabel, vai na igreja, faz a campanha. Se você cair, você vai levantar, querida. Você não vai ficar caída lá. Mas isso não... Aí eu falei com Deus, se eu cair, eu nunca mais volto lá naquela igreja. Aí, irmãos, eu fui, comecei, eu estou demorando. Eu fui, cheguei lá, comecei a campanha, irmãos. Fiz a campanha, é o Túnel dos Milagres. Já fiz várias campanhas, mas eu estou dando testemunho do Túnel dos Milagres. Amém, irmãos? E aí, irmãos, eu comecei essa campanha, assim, sabe, bem, com muita fé não, porque eu nem conhecia Jesus, né? Mas Deus, Ele é misericordioso, né? Ele faz milagre, né, sobrenatural na vida daquele que crê, né? Eu achava que eu não cria, mas eu cria sim, porque senão Ele não teria feito na minha vida. E o que aconteceu? Eu comecei a campanha. No terceiro elo, irmãos, o Wallace dormiu, acordou com a barriga normal. E até hoje, irmãos, eu não sei o que o Wallace tinha, o médico não sabe, não foi constatado em exame nenhum. O Senhor deixou isso acontecer para que eu viesse para a presença dEle, para que hoje eu fosse uma serva, uma filha dEle. E eu prometi para o Senhor nunca sair dos caminhos do Senhor. Tem 40 anos que eu me batizei, mas isso tem 43 anos. Eu ainda levei 3 anos, irmãos, porque eu fumava na época. E eu falava, eu não vou batizar fumando.
E eu levei 3 anos teimando com aquela chupeta do capeta na minha boca. Até que um dia eu parei de fumar, comecei uma outra campanha, que aí meu filho já estava curado. E eu virei correnteira, 3 anos, correnteira. Acabava uma, começava outra, acabava uma, começava outra. E eu comecei outra campanha. E eu parei de fumar. Para a honra e glória do Senhor, no primeiro dia, foi na Semana Santa, na quarta-feira de cinza, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, Senhor, se Tu és Deus mesmo, se o Senhor tem plano de salvação na minha vida, na minha família, a partir de hoje eu não aceito eu pôr esse cigarro mais na minha boca. Eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Eu quero ser testemunho vivo do Senhor. E a partir daquele momento, irmãos, nunca mais eu coloquei cigarro na minha boca. E todo mundo fala que o pior vício é o cigarro, é o mais difícil de largar é o cigarro. Para mim não foi, porque graças a Deus, o Deus que pode todas as coisas, tirou de mim assim, de uma vez. Nunca mais eu voltei a fumar. E para a honra e glória do Senhor, o Wallace está curado. Eu acho o meu filho hoje, eu acho ele lindo, mas ele não era não. Eu acho ele muito bonito. E desde que eu aceitei Jesus, criei os meus filhos na presença de Deus. Eu fico toda cheia de vida, de ver a Miriam fazendo a obra, de ver as minhas netas fazendo a obra, de poder estar aqui fazendo a obra do Senhor. E falo com Deus, Deus, me dá saúde para mim estar sempre cuidando da obra do Senhor. Assim como o Senhor tem cuidado da minha família, Então, que eu possa cuidar daquilo que é do Senhor também, da obra dele, E o que eu ia falar é que Deus é o mesmo de ontem, e hoje e sempre, e eternamente, irmãos? Esse é o versículo que eu ia fugir da minha mente, que eu tenho esse problema de fugir as coisas da mente mesmo. Graças a Deus, um dia eu ainda vou ficar livre disso. Amém? Mas é isso que eu ia falar. Então, Deus continua o mesmo, irmãos. A campanha está acontecendo hoje, é a mesma campanha que fazia antes, é o túnel dos milagres. Quando os irmãos vêm fazer a campanha, eles se preparam e Deus abençoa e as pessoas recebem. Se você está aí guardando algo na sua vida que precisa ser tirado, venha participar do túnel dos milagres, que Deus vai tirar. Às vezes você não tem um filho barrigudo, mas você tem um filho alcoólatra, você tem um filho viciado, você tem um filho doente de outra forma. Meu filho, para mim, ele era doente, que o médico não descobriu o que ele tinha. Fazia todos os exames. O Wallace, irmãos, parecia ser podre, de tanto que fedia. Só descia aquela água fedorenta para a perna dele abaixo. E ele começava a ficar ruim, ele tinha bronquite também, tinha que levar para o hospital, ficava 2 semanas tomando remédio. 1 semana em casa, como eu disse. E para a honra e glória do Senhor, não precisa de filho melhor. E não precisa de saúde melhor, que meu filho é um touro de saúde. Toda a vida, nunca mais o Wallace adoeceu. A Miriam, ficou meio surdinha, mas ela, o ouvido dela não dói não, e nem fede mais. Mas ficou meio surdinha. Mas é uma benção também. Gente, eu amo esse Jesus. Eu amo, eu sou apaixonada. Porque o Senhor é Deus da minha família, é Deus da minha vida, irmãos. Como é bom você poder chegar aqui e falar assim, Deus fez isso na minha vida. Antes eu estava nervosa, estava sentindo calafrio, não estou sentindo, por quê? É a casa do meu pai, amém? Agradeço, amém, irmãos? Eu ainda vou dar outros testemunhos de outras campanhas antigas, porque elas não são antigas, porque elas se renovam a cada dia nas nossas vidas, amém? Aleluia, obrigada, irmã. Aleluia, glória, aplauda o Senhor, igreja. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Esse testemunho do túnel dos milagres na vida da irmã Isabel foi há mais de 40 anos atrás. O nosso Deus mudou? O nosso Deus mudou? Ele é o mesmo, Ele continua operando milagres. Então, venha na quarta-feira, não deixe de participar dessa campanha, amém? Teremos aqui a pastora Patrícia, do Barreirinho, e a cantora Gil, do Morada da Serra, para estar nos abençoando, amém? Quem é adolescente aí?
Quem é adolescente aí? Você, Jaqueline? Ô, glória. Sábado nós teremos zona de conforto. Vocês gostam da zona de conforto, né? Mas Deus vai incomodar sábado. Eu tenho fé que Deus vai incomodar. Sábado, 22 de outubro, às 19h30. Quem é adolescente, dá um grito aí. Ô, glória! Você que tem um adolescente, um junior na sua casa, traga para a igreja. Vamos aprender com o Senhor, ensinar o caminho para eles, para que eles sejam a igreja do futuro. Amém? Esses são os nossos avisos. Eu gostaria de estar passando aqui 2 vídeos do nosso pastor. Ele esteve aqui pela manhã, recebeu a oração e deixou um recadinho para a igreja. Amém? Eu quero passar esse vídeo para vocês. Aleluia. Vai conseguir passar? Não? Glória a Deus. Pastor Manuel deixa um abraço para a igreja, né? Ele está se recuperando da cirurgia, mas correu tudo bem, ele está bem para a glória do nosso Deus. Se coloque de pé. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Saia com essas palavras do seu coração. Saia com esse culto de missões queimando no seu coração. Nós somos missionários do Senhor. O Brasil é do Senhor. Então, essa semana seja uma semana de vitória na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos por este culto. Ó Pai, muito obrigada pela tua presença. Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alcance com graça, com misericórdia. Ó Pai, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, e que o Senhor nos capacite todos os dias a pregar o teu evangelho. Nos ensina a ser, ó Pai, embaixadores do Senhor nessa terra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Amém?